meus amigos e amigas, caminhando no Jornal TV 170. Poxa, são 7 anos, amigos. Mas vamos lá. Nós, ao final dessa gravação, vamos falar alguma coisa sobre esse 170, em que nós esperamos ter um marco, e nós vamos mudar o tipo de gravação daqui para frente. Por isso vamos avisar. Mas hoje vamos tratar dessa questão do terrorismo, tráfico mundial, PCC, CV, milícias. Isso está vendo agora com o Lula e Trump dialogando. Dialogando é um diálogo completamente desigual, né, entre o lobo e o cordeiro, né? Mas dialogando. Vamos examinar rapidamente o que se trata, o que está havendo agora disso aí, né? Porque os Estados Unidos estão aplicando sanções ao Brasil. E sanções justificando em parte, teoricamente, com alguma razão, mas na prática sem razão nenhuma. Nós sabemos que eles querem influenciar nas eleições, porque o candidato Trump é o Bolsonaro, e o candidato de Biden e companhia é o Lula. E agora está Lula no governo, então não interessa mais um Bolsonaro a Trump. E essa é a questão que nós vemos hoje. Muito bem. O que ocorre hoje? Essa discussão sobre o Brasil. O Brasil está totalmente dominado por milícias, favelas, etc. Já falamos isso em outros números do jornal. E, no meio disso, o Lula está manobrando aí, vendo bolsinha, não sei o que e tal, tentando ser eleito. E Bolsonaro também. Agora Flávio Bolsonaro substituindo a família Bolsonaro. Na verdade, é uma candidatura de direita contra outra candidatura de direita, pois o Lula jamais foi esquerda. E o Lula jamais foi aquela esquerda aceitável, aquela esquerda maleável americana. E se aliou à direita. Nos governos sempre está aliado à direita. Você vê que o Lula é uma minoria. Ele tem minoria, está governando com minoria. Isso está errado. Porque, se vocês observarem com Rosa Luxemburgo, no livro Forma, Revisionismo e Oportunismo, ele menciona isso, que o máximo de candidatura que se pode revelar numa situação dessa, que se pode valer numa situação dessa, seria para deputado federal, estadual, etc. Quando você bota uma candidatura para governo, você se compromete com ela. Compromete e está envolvido minoritariamente nela. Quando você tem minoria tentando se afirmar num determinado Estado, num determinado país. Foi o que aconteceu na Alemanha. E você vai para a derrota, é derrotado e é comprometido com aquilo. E o Lula venceu, tem vencido até com apoio americano, como foi agora, nessa última intervenção, nas últimas eleições, em que claramente o governo americano interferiu favoravelmente a Lula. Biden interferiu nas forças militares para não darem o golpe que Bolsonaro daria. Então, vejam bem, agora há essa acusação de Trump de que o Brasil estaria envolvido com terrorismo, tráfico mundial, etc. Está. É uma desculpa de Trump para justificar a sua terrível posição pró-Bolsonaro. Mas está. O que acontece agora? Eu vou lembrar aqui a Lei 10.826 de 03, que muita gente não lembra. Era uma lei, há 23 anos atrás, uma lei feita para promover o desarmamento da população civil. E foi apoiado entusiasticamente por Lula, PCdoB, etc, etc. Nós fomos contra. E o tempo mostra que temos razão. Terrorismo, tráfico mundial, PCC, CV, terceiro CP, milícias, que fala agora nisso, Trump, está certo. Envolve o Brasil. E outra parte está sob o domínio de Lula e uma elite totalmente subordinada aí, o Globo, não sei o que e tal, TVs, etc., subordinado ainda à velha elite americana, a elite brasileira subordinada à velha elite americana do Partido Democrata, etc., etc. Que é uma parte, um núcleo, na verdade, fazem parte do bloco de poder americano. São forças componentes do bloco de poder americano, que estavam em maioria e estão em minoria. Então hoje o Lula tiver um problema. Né? Ele está ligado a essa fação americana e
está Trump no poder. Por isso, essa oscilação toda. Então, nós temos essa situação. Essa lei de 1926 defendeu o desarmamento da população, que foi promovido com absurda destruição de armas pelo Exército, inclusive defendida pelo Lula, pelo PT e por outros. Essa lei foi aprovada, sem discussão, sem nada, mas ela tinha um problema, um referendo. Foi feito o referendo, o povo disse não, mas apesar do não, foi levado tudo adiante. Então, nós temos aí uma coisa absurda. Olá, eu estou hoje aqui como colaboradora do Caminhando Jornal TV para falar sobre psicologia e sociedade. Eu sou Sandra Santos, sou psicóloga junguiana, com especialização em terapia de família, em gerontologia, e venho tratando desse assunto já há bastante tempo. Hoje eu vou tratar da família adoentada. O conceito de família ele vem se transformando, mas ele vem assegurado pela Constituição do Brasil, que diz o seguinte: o artigo 226 da Constituição Federal diz que a família é a base de uma sociedade, bem como de todos os fenômenos sociais, morais, culturais, éticos, religiosos, políticos e psicológicos, etc. Ela vem passando por uma transformação. Hoje, as famílias não são consideradas mais só consanguíneas, as famílias são consideradas afetos, carinhos. O que importa hoje é como o amor dos laços familiares se estabelece. Outro fator que vem tratando muito, psicologicamente, tratando as famílias, é a constituição nova. São famílias reconstituídas. O divórcio é um fenômeno que veio colaborar para com que as pessoas reconstituam seus casamentos e reconstituam a família. E mais atualmente, as famílias hoje, elas já podem ser homossexuais, né? O que está valendo para a Constituição é como o relacionamento amoroso baseia na constituição desta família. Por que ela está adoentada? E por que desse assunto? Porque não basta só formar, reconstituir novas famílias. As famílias têm que ter noção dos princípios que elas vão passar para os seus filhos. Eu não quero tomar a história como um refúgio confortável, porque tudo que a história não é um refúgio confortável. Ela está prenha das contradições, dos antagonismos, das derrotas, das vitórias. E o que nós precisamos hoje é um sentido histórico. Essa juventude que está aí, mesmo trabalhadores, dirigentes de sindicatos, de partidos, não sabem nada da história. Eles foram treinados na arte de um pragmatismo cuja virtude é ver o lado bom em tudo, até na pior desgraça. Então eu não quero tomar a história como um refúgio confortável, que é tudo que ela não é. Está cheio de contradições, antagonismos, vitórias, derrotas. E o que eu observo, sobretudo no Brasil, na América Latina, dependendo do país, isso tem um contrapeso, que é a falta de densidade histórica. Então observa, a direção dos partidos políticos no Brasil, só uma expressão contundente disso. Mais sindicatos, movimento estudantil, o que restou do movimento estudantil, jornalistas jovens, etc., não tem a menor densidade histórica. Foram treinados na arte de um pragmatismo cujo objetivo é ver o lado bom em tudo, na pior desgraça que tem, ainda vamos recolher ali como se fosse uma virtude. E não sabem a importância de uma política de renúncia como agora. E não sabem que para plantar, para colher, tem que plantar. Tem épocas que são de semeadura, e tem épocas que são de colheitas. Agora nós estamos numa de semeadura, e não vamos trilhar os caminhos que fracassaram. Esses caminhos que fracassaram têm que ser renunciados, têm que ser jogados na lata do lixo,
com 2 moléculas de coragem e 1 de lucidez, para ver que não dá mais, que esse sistema não funciona, e que não só não funciona a favor de nós, que funciona a serviço das classes dominantes. Veja como a classe dominante passa bem no Brasil com Lula ou com Bolsonaro. Veja como passou bem na Argentina com Macri ou com o casal Fernandes. Na hora do lobo, quando um homem consome a madrugada rabiscando umas folhas de papel, e ele sabe que a vida é tonelada oscilando na ponta de um cordel, ele sabe que o fim de toda estrada não deságua no inferno nem no céu. E ele pensa na feira, na empregada, água e luz, condomínio, aluguel. Quando um homem fatiga a voz cansada com palavras de Torre de Babel, e ele entende que a coisa mais amada se transmuta na coisa mais cruel. Quando a taça em que bebe está quebrada, tanto vidro a boiar em tanto fel, e no peito uma dor desatinada, essa dor que é tão nítida e fiel. Quando um homem, de boca tão calada, sente a mente a girar num carrossel, ele escreve através da madrugada, com cuidados de abelha que faz mel. Sua vida talvez foi destinada a salvar essas folhas de papel. Braulio Tavares, o homem artificial, que na verdade é mentira, ele é um homem de verdade. É Gorgonzola. Esse queijo tem esse nome por causa do nome da cidade onde ele foi inventado, na Itália, ali bem pertinho dos Estados Unidos. Esse gorgonzola pode ser o queijo do caralho que for, meu irmão. Mas esse negócio não vai ficar aqui dentro nem fudendo. Você não faz o que não? Macarrão à putanesca. Ave Maria, puta vesga. Putanesca! E as garrafas tudo deitadas, né, seu José? Por quê? Oxe, pra caber uma garrafa na parede, não? Sapato, porra. Tua mãe não te deu educação não, caralho? Lá no teu quarto tem o que comer? Tá com fome, é? Essa comida tá uma merda, hein? Botar um pouquinho de alecrim, pimenta do reino, melhora a comida.